Erlane, boa noite. Erlane Fernandes, boa noite. A Maria, também a Noísa, né? Boa noite, bom estar com vocês aqui nessa live de hoje. A Vivi Pilates, Lídia, boa noite. Andréia. Vamos fazer essa caminhada, né, pelo Evangelho, né, que Jesus Cristo nos deixou, né, essa luz imperecível, né. Ana Augusta também entrou, Zequinha, né, Ribeiro. Vamos esperar aqui que os nossos irmãos, né. Boa noite, Anaísa, boa noite. Bianca Augusto, boa noite também, Bianca. Muita paz a todos nós. Acho que é Jô Araújo, né? 84. Com certeza, viu? Que Deus nos abençoe sempre e com muita saúde nossa família, a humanidade. Na verdade, nós somos uma família, né? Existe a família consanguínea, mas existe a família espiritual, né? Essa não se desfaz, mas a família consanguínea, né, pode muito bem se desfazer. Nós temos componentes da nossa família de outras vidas que podem estar no mundo espiritual e nós estamos hoje aqui, né? Certo? Carol Berger, né? Boa noite também, Carol. Josélia, boa noite. Esse é o nosso encontro de todos os domingos, né? Todos os domingos. E a proposta nossa aqui é fazer uma interpretação do Evangelho versículo por versículo. E nós sabemos já, durante esse tempo que nós estamos fazendo essas lives, né? Tudo que Jesus Cristo nos deixou nos leva ao autodescobrimento. Porque o autodescobrimento nos leva à autoiluminação. E é o que nós estamos buscando. A autoiluminação é viver essa plenitude do amor. Que Jesus Cristo foi a expressão maior do amor. Até agora ninguém igualou essa expressão, né, desse amor incomparável do nosso Mestre amado, como disse Joana de Ângeles, né? Jesus Cristo, esse homem incomparável, realmente ele é fora de série, ele é diferente. Não é isso? Pois bem, vamos fazer a nossa prece. A prece, ela é importante, não só no trabalho desse que a gente vai fazer, mas também em casa, nos momentos difíceis da nossa vida, porque a prece, ela nos fortalece por causa das energias que, através do nosso pensamento, nós atraímos. O nosso pensamento atrai aquilo que nós queremos. Aquilo que nós queremos. Se eu realmente desejo energias positivas, eu vou fazer uma prece, eu vou fazer uma súplica, eu vou pedir a Deus, e através dessa vontade, desse querer, através da força do meu pensamento, porque quem move as energias do universo é o pensamento, a vontade, então nós vamos atrair essas energias para dentro de casa. Às vezes a gente pode estar na nossa casa, muito triste, tudo, aquela coisa. Bom, pois vamos nos energizar, vamos fazer uma prece sincera, e com certeza nós não vamos deixar de receber. Foi o que Jesus Cristo disse: olha, pede que tu vai receber, busca que tu vai encontrar. E nós precisamos pedir, nós precisamos buscar aquilo que nós
queremos, que nós estamos sentindo falta. Então é muito importante a oração. E foi por isso que Jesus Cristo nos ensinou o Pai Nosso, né? Que nós podemos fazer com as nossas próprias palavras também, conversando com Deus, assim como ele fazia no Getsemane, no Monte das Oliveiras, né? Tá ok? Então vamos agradecer a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, a Maria Santíssima, aos anjos, aos espíritos, a todos aqueles que hoje estão curvados para nos ajudar nesse processo de crescimento espiritual do qual todos nós nos encontramos. Pedimos, Senhor, pelos desesperados, pelos aflitos, por aqueles que choram, por aqueles que sofrem, por aqueles que se encontram nos leitos hospitalares, por aqueles que estão deixando nesse momento esse mundo, retornando à pátria espiritual, como aqueles que estão retornando à lida terrena. Que todos nós, Senhor, possamos nos fortalecer através dos teus ensinamentos, para que possamos viver, na verdade, a vida que nós desejamos. Que Deus nos abençoe. Graças a Deus. Bom, então nós vamos começar. Aqui a Sarinha entrou, a Marilene, né? Sobral Raquel, Setúbal Viviane, que bom, Fortes Eliette, né? Então vamos lá, né? Começar aqui para a gente não perder tempo, né? Tá ok? Bom, no Apocalipse, escrito por João, então nós vamos lembrar aqui. João escreveu, a Vaniele, boa noite, Vaniele. João, o evangelista, ele escreveu o evangelho de Nosso Senhor, ele escreveu o seu evangelho, que é o evangelho transcendente, diferente dos outros três, que os três são chamados até de sinóticos, porque eles são muito semelhantes. João foi diferente. Mas João escreveu, perdoe, o evangelho, o seu evangelho, escreveu as epístolas e escreveu o Apocalipse ainda. Devemos lembrar que João, dos 12 apóstolos, era o apóstolo mais novo, né? 16 anos ele tinha mais ou menos quando começou a seguir, a caminhar com Jesus Cristo. Então, no Apocalipse, João diz o seguinte: eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Está no Apocalipse 22, 12. Eis que cedo venho, a minha recompensa está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Que recompensa que Jesus Cristo quer nos oferecer? Qual é a recompensa? Será que é um carro novo? Uma casa nova? Será que é uma viagem que Jesus Cristo quer nos oferecer? Não. Faz parte da nossa vida tudo isso aí. Mas a recompensa do Mestre, diante dos nossos esforços para caminhar sobre as suas pegadas luminosas, é a paz que nós precisamos. É a felicidade que nós estamos lutando para vivê-la. Nós não podemos interpretar que as recompensas que Deus, Jesus Cristo, tenham para nos dar são coisas materiais. Porque as coisas materiais pertencem ao mundo. Elas, nesse caso, são só um empréstimo. Tudo aquilo que nós temos sendo material pertence ao mundo. Então, isso quer dizer, nós apenas utilizamos desses bens materiais. Porque os verdadeiros bens materiais, Jesus Cristo deixou bem claro quando disse: olha, não amontoeis os vossos tesouros aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destrói, os ladrões desenterram e roubam, mas sim no céu. Jesus Cristo nos diz onde nós devemos amontoar os nossos tesouros. Se for aqui na terra, os ladrões desenterram e roubam, e nós vamos perder. Então ele falou desses tesouros que nós podemos carregar dentro dos nossos corações. Porque para onde nós formos, nós vamos levar esse tesouro. Agora, os tesouros terrenos, nós não vamos levar.
os títulos, as medalhas, as condecorações, nós não vamos levar. Nós não vamos levar. Tudo isso vai ficar aqui no mundo. Por isso que a recompensa de nosso Mestre amado é justamente a paz, a felicidade, a harmonia que nós estamos buscando. Ele foi bem claro quando ele disse: minha paz vos deixo, minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo dá. Então a paz que Jesus Cristo veio nos oferecer é diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo está alicerçada nas coisas materiais. Quer dizer, se está alicerçada nas coisas materiais, quando nós deixarmos esse mundo, já que todos nós vamos deixar, então nós não teremos a paz para levar para o outro mundo, de onde nós viemos. Já o amor, o perdão, a caridade, a humildade, a simplicidade, nós vamos poder levar. Para onde nós formos, nós vamos poder levar conosco. Entendeu? Bom, Jesus Cristo, ele sempre procurou nos chamar à razão. Ele sempre nos chamou para que nós pudéssemos fazer essa viagem interior, como eu já falei aqui do início. E é por isso que ele disse o seguinte: que seja, porém, o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Porque tem situações em que o não constrói muito mais do que o sim. E tem momentos na vida da gente que a gente deve dizer não. E tem momentos que nós devemos dizer sim. Porque o não, em certas situações, ajuda muito mais a nós e àquele que nós estamos dizendo não. E Jesus Cristo, como sabe de tudo porque ele chegou à perfeição plena, então ele sabe de tudo. Então ele fez as mesmas passadas que nós estamos fazendo hoje. As mesmas passadas. Porque Jesus Cristo, ele foi criado, como diz no Livro dos Espíritos, simples e ignorante, como todos nós. Todos nós. Porque só existe um Pai, que é Deus. Só existe um Pai, que é Deus. Não existe outro Pai, outro Criador, que não seja Deus. Então todos nós somos seus filhos. Todos nós partimos do mesmo ponto, como Jesus Cristo. Então, na vida que nós estamos vivendo hoje, nessa reencarnação, quando nós tivermos de dizer não, vamos dizer não. Quando tiver de dizer sim, vamos dizer sim. Nós não podemos, de forma alguma, no momento de dizer não, a gente dizer sim. Você concordar. E quando a gente concorda, nós estamos sendo coniventes, às vezes, com o erro daquela pessoa. Tá certo que a gente não pode sair daí apontando as falhas dos outros. Porque Jesus Cristo foi bem claro que, ao dizer que a gente vê o cisco no olho do nosso irmão, mas não quer enxergar a trave que está no nosso. Isso quer dizer, a gente vê os defeitos dos outros, os nossos defeitos nos outros. Não queremos enxergar em nós mesmos. Então isso é uma projeção do ego. Então nós precisamos ver, identificar os nossos próprios defeitos, porque só quem pode corrigir os nossos defeitos somos nós mesmos. Não há ninguém que possa fazer por nós. Somos nós mesmos. Tem muita gente que diz o seguinte: mas a vida é muito difícil. É muito difícil, mas se ela está difícil hoje, não é por causa dos outros, não. É por causa das nossas ações. Por causa das nossas ações. Então somos nós que facilitamos a nossa vida. Tem muita gente que diz o seguinte: olha para alguém, vê alguém sorrindo, olha, aquela pessoa ali é muito feliz. Eu fico com inveja daquela pessoa. Mas não sabe o que essa pessoa tem por dentro. A luta que ela trava contra si
mesmo para vencer todas as más inclinações, as dificuldades que ela vive. E ela prefere enfrentar a vida com um sorriso, é muito melhor do que você ficar o tempo todo se maldizendo, que a vida não presta, que não sei o que mais e tal. Isso não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada você dizer que a vida não presta, que você não tem amigo, que você não... Isso não vai adiantar nada. Isso vai dificultar muito mais, porque você sai do foco. Você sai de uma vibração boa, vamos assim dizer, para uma vibração negativa. E uma vibração negativa, uma frequência negativa, vai fazer com que nós colhamos todas aquelas energias negativas ao nosso redor. Aí o que já estava ruim vai ficar pior ainda. Então somos nós mesmos que escolhemos. Se eu quero viver feliz, eu tenho que lutar pela minha felicidade. Ela não vai cair do céu de forma alguma. De forma alguma. Então sou eu que tenho que me assumir. Sou eu que tenho que dizer para mim mesmo: eu preciso ir à luta. Eu preciso vencer as minhas más inclinações. Eu preciso desmontar esse homem velho, ultrapassado, egoísta. Eu preciso mudar. Eu preciso deixar de bater na porta larga para bater na porta estreita. Então é uma decisão nossa. Eu posso muito bem decidir agora e mudar a minha vida. Mas posso também deixar para amanhã e para depois. Pelo meu livre-arbítrio, eu posso deixar para amanhã e para depois. Mas isso também não vai adiantar nada. Não é adiando, deixando para amanhã e para depois, que o que nós precisamos resolver vai se resolver por si mesmo. Não. O que nós precisamos fazer, pode passar o tempo que passar, não vai se resolver por si mesmo. Somos nós mesmos que temos que encarar. Somos nós mesmos que temos que encarar as nossas dificuldades para vencer, para vencê-las. E isso nós temos condições, que ninguém é fraco. Porque todos nós somos filhos de Deus. Então, todos nós carregamos a essência divina. Todos nós sendo filhos de Deus, nós carregamos essa energia divina. Então, nós somos divinos. Fazendo essa comparação, existe a família espiritual e a família carnal, ou consanguínea. A família espiritual, essa é eterna. O espírito não morre, não se acaba de forma alguma. O espírito vai se aperfeiçoando cada vez mais, já que nós somos criados, como eu já falei, simples e ignorantes. Então, repetindo em Mateus 5,37, seja, porém, o vosso dizer sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Porque tem gente que tem uma forma de falar bonito e consegue enganar as pessoas. Consegue, entre o sim e o não, fazer certas colocações. E que simplesmente não responde nenhuma coisa nem outra. Então nós precisamos ser sinceros. Nós precisamos ser sinceros. Pois é como a Vanielle diz aqui, passar pelas experiências, pelas adversidades, fazendo delas base da nossa transformação. É passar pelas experiências para que elas passem, né? Lógico, as experiências nossas, que nós estamos vivendo, elas são importantes. Agora, pelo livre-arbítrio, a gente pode muito bem não passar, deixar para amanhã ou para depois, mas que nós precisamos passar, porque nós somos um diamante. Um diamante, enquanto ele não brilha, ele está envolto na ganga. E ele precisa o quê? Ele precisa ser lapidado, tirar toda a sujeira, para que a luz possa refletir. É dessa forma que nós estamos vivendo. Fazer com que essa luz brilhe. Agora precisa retirar toda essa ganga que ainda que nos envolve, fazendo a comparação de cada um de nós como um diamante.
certo? Bom, então vamos para outro versículo que Jesus Cristo disse. Olha, quando tu fores apresentar a tua oferta diante do altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a oferta ali diante do altar e vai primeiro te reconciliar com o teu adversário. Isso por quê? Sabe? Isso está em Mateus 5, 23, 24. Porque tem muita gente que prefere chegar diante do altar, porque na verdade o altar é o da nossa consciência. Não é o altar de uma igreja, não é o local onde a gente se faz palestra numa casa espírita, não é. Jesus Cristo não quis falar isso, não. Qual a oferta que a gente vai oferecer a Deus? As nossas boas ações. Não adianta a gente querer entregar a Deus ou passar a Deus coisas materiais. A Jesus Cristo também, que ele foi bem claro quando ele disse que dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então muita gente faz o seguinte, chega no altar e faz uma doação para a igreja, para o templo, qualquer templo, com a finalidade de simplesmente não ter que ajudar, não ter que reconciliar com o seu irmão. Ele acha melhor fazer isso. Através de coisas materiais, ele barganhar com Deus. Chegar diante do altar, entregar aquilo ali e achar que aquilo ali pronto. Então eu não preciso me reconciliar com o meu inimigo, não, com o meu irmão, não. E Jesus Cristo disse, olha, quando tu for fazer isso aí, é melhor tu deixar a tua oferta bem aí e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Isso quer dizer o quê? Que é mais importante a reconciliação com os nossos irmãos do que fazer a oferta. Quer dizer, como Jesus Cristo, o maior psicoterapeuta que esteve aqui na Terra, como ele sabe dos nossos comportamentos. Como nós desejamos nos enganar. Então Jesus Cristo foi bem claro. Quando tu fores colocar tua oferta diante do altar, e se tu te lembrar que tu tem alguma coisa, tu tem algum inimigo, é muito melhor tu deixar ali, olha, tua oferta e vai reconciliar primeiro com teu inimigo. Aos olhos de Deus, é muito melhor você se reconciliar com o seu inimigo do que deixar a oferta ali. Quer dizer, como Jesus Cristo, por isso é que ele é o mestre dos mestres, ele não deixa brecha nenhuma para escapatória nenhuma da gente, para fuga nenhuma da gente, de forma alguma. É por isso que a gente precisa encarar de frente a frente a realidade que nós precisamos viver. Porque o Evangelho, há mais de 2000 anos, ele se encontra conosco. Mas nós ainda não conseguimos vivenciar nem 10% do Evangelho. E sem o Evangelho, a vivência do Evangelho, a prática do Evangelho, nós não chegaremos ao reino dos céus, que está dentro de cada um de nós. E o reino dos céus, Jesus Cristo deu exemplo quando ele disse que o reino dos céus é comparado ao homem que foi no campo, encontrou uma grande pérola, foi na cidade, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Comprou aquela pérola. Isso quer dizer no sentido dos esforços de cada um de nós. Nós precisamos nos libertar daquilo que vem nos prendendo. E o que é que vem nos prendendo? As ilusões e as fantasias do mundo, o poder efêmero do mundo, o poder material. Está aí a parábola do administrador infiel. Nós vamos ter que prestar conta de tudo aquilo que foi nos dado. Está na parábola. Está na parábola. Quando o Senhor soube que o administrador não estava sendo honesto, disse para ele que ia prestar conta com ele. E ele ficou preocupado, porque ele não estava usando de lesura. Então, devemos nos lembrar, através dos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, que nós aqui somos apenas administradores dos bens terrenos.
nós vamos chegar o momento de prestar contas. Como ele também colocou na parábola dos talentos. A capacidade de cada um aqui na Terra. Tem uns que têm uma capacidade de multiplicar os 5 talentos, outros 3 talentos e outro 1 talento. E como está bem descrito na parábola, o primeiro que recebeu 5 talentos multiplicou, o segundo que recebeu 3 talentos multiplicou, e aquele que recebeu 1 talento enterrou o talento. Quer dizer, enterrar é usufruir só para si. Viver com orgulho. Um cara orgulhoso. Ele enterrou o talento. E na hora de prestar conta foi aquela coisa. O que tinha 5 talentos, entregou: Senhor, está aqui os 5 talentos que tu me confiaste. Agora está aqui os outros 5 talentos que eu multipliquei. Multiplicar talentos é ajudar o próximo. É multiplicar virtudes. E aí o Senhor chegou e disse para aquele que multiplicou 5 talentos: vem aqui para o meu lado. O que recebeu 3 talentos também, da mesma forma. E o Senhor: vem para o meu lado. E quando chegou aquele que recebeu 1 talento, disse: olha, Senhor, eu ouvi dizer que tu ceifas onde tu não plantaste, que tu és duro, e por isso eu enterrei o teu talento. E o Senhor chegou e mandou que tirasse o talento das mãos dele e entregou para o que tinha multiplicado os 5 talentos. E mandou colocar ele onde haveria o pranto e o ranger de dentes. Quer dizer, o arrependimento de ter desperdiçado todo o tempo, de ter desperdiçado esse tempo não aproveitando em multiplicar esse talento, porque a capacidade dele de multiplicar era só 1 talento. Ele não recebeu 2 talentos porque ele não tinha capacidade de multiplicar. Porque se ele tivesse, ele tinha condições. Por isso é que aquele que recebeu 5, ele tinha capacidade. Isso quer dizer que Deus não coloca fardos pesados em ombros leves. Só coloca aquilo que a gente pode suportar. Ou então, não cola isso. Nós chegarmos do outro lado da vida, né? Nós chegarmos do outro lado da vida, como da parábola dos talentos, a pessoa chegar e dizer: olha, Senhor, eu sei que tu és duro, tu ceifas onde tu não plantaste, e tudo eu peguei e enterrei o teu talento. E vou repetir: enterrar o talento é usufruir dessas condições que Deus nos oferece. Então, é melhor nós nos reconciliarmos com os nossos adversários do que ir primeiro lá e colocar uma oferta diante do altar. Diante do altar. Porque esse adversário, ele pode muito bem se tornar um obsessor desencarnado. Se ele perder o corpo primeiro do que nós, ele pode muito bem nos atormentar aqui na Terra. Então é melhor nós nos reconciliarmos. Porque a grande lei de Deus é a lei do amor, é a lei do perdão. Nós não podemos ir contra os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem muita gente que chega e diz: mas caminhar com Jesus Cristo é muito difícil. Quer dizer, a pessoa já começa a colocar dificuldades. É muito difícil caminhar com Jesus, aquela coisa e tudo. A pessoa fica se lastimando e tudo. Quer dizer, ali é uma desculpa que a pessoa está querendo. Porque se outros conseguiram, por que nós não vamos conseguir? Se Jesus Cristo disse que é o único caminho, a verdade, a vida, é a luz, então não adianta você chegar a dizer: é muito difícil e tudo mais e tal. Fazer o que Jesus Cristo fez. Nós precisamos cair nessa real, né? E que foi justamente o que Jesus Cristo nos deixou. Bom, nós vamos em outro versículo, já que a proposta do nosso trabalho aqui, dessas lives, é explicar versículo por versículo o Evangelho. Certo? Então nós vamos pegar agora em João 6,57. Ele diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim também quem de mim se alimenta viverá por mim. Olha, nós não podemos pegar ao pé da letra.
Porque com certeza nós não vamos comer a carne e beber o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. De forma alguma. Lembremos que Jesus Cristo falava através de parábolas, de comparações, e que Paulo, em Gálatas, ele fala que a letra mata, o Espírito é que vivifica. Então nós não podemos interpretar aqui ao pé da letra, no sentido literal. Vou repetir, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Bom, tanto a carne como o sangue são os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Não é nada físico, é energético. É energético. São as energias. Quando vamos interpretar ou estudar o Evangelho, nós estamos o quê? Nós estamos absorvendo aquelas energias. Aquelas energias. Nós estamos alimentando o nosso espírito dessas energias que nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. Não podemos chegar e levar ao pé da letra. A carne e o sangue de Jesus Cristo é quem nos alimenta. Não. Isso é um sentido figurado. O que nos alimenta são as suas energias, as suas propostas de amor e de paz. Aquela pessoa que faz um Pai Nosso, ele depois que ele termina de fazer o Pai Nosso, ele não se sente um pouco melhor. Por quê? Porque ele bebeu desse sangue e comeu dessa carne. Isso simbolicamente, as energias contidas em cada passagem do Evangelho que Jesus Cristo nos deixou. Por isso é que nós precisamos separar uma coisa da outra. Uma coisa da outra. Para que nós possamos nos aproximar realmente de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos do Cristo. Nós precisamos dele caminhando ao nosso lado, já que nós somos as suas ovelhas. E o Pai confiou as ovelhas, que são os seus filhos, a Jesus Cristo, que é o pastor. Agora nós precisamos ouvir a voz do pastor. O que nós estamos tendo dificuldade de ouvir a voz de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo só nos chama para o bem, não chama para o mal. Ele nos chama, como ele disse para Pedro, Simão Pedro. Simão Pedro chegou para ele e disse: Mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu inimigo? Será 7 vezes? E Jesus Cristo disse, olhando para Pedro: Pedro, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso quer dizer, todas as vezes que alguém necessitar do nosso perdão, nós precisamos oferecê-lo. Aí a pessoa chega e diz: começa as dificuldades. Quer dizer que eu tenho que perdoar todas as vezes? Sim, nós precisamos perdoar. E a gente sabe que é um grande desafio para o momento que nós estamos, evolutivo, o patamar evolutivo que nós nos encontramos, o perdão. É o grande desafio para nós, perdoar. Perdoar aquela pessoa que nos fez mal. Mas é o grande teste para nós fazermos uma avaliação do processo evolutivo em que nós nos encontramos. Porque se eu não perdoar o meu irmão, assim como Jesus Cristo nos deixou, nos ensinou, então nós não estamos vivenciando o Evangelho. Mas aí tem gente que diz o seguinte: mas é muito difícil perdoar uma pessoa que me fez mal. Você acha que eu tenho que perdoar uma pessoa que me fez mal? Me fez mal. Tranquilo. Por isso é que é difícil. E o que Jesus Cristo fez? Içado à cruz entre 2 ladrões, os doutores da lei lá embaixo dizendo a ele: desce dessa cruz que eu quero ver. Tu salvou a muitos, mas a ti tu não pode salvar. E Jesus Cristo chega e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem.
Então, quando nós deixamos de perdoar o nosso irmão, nós também não estamos sabendo o que nós estamos fazendo, o mal que nós estamos fazendo a nós mesmos. O mal. Porque nós estamos desperdiçando uma oportunidade de nos avaliarmos. Porque a vida, a verdadeira vida se resume: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, quem ama a Deus ao próximo, tem que se amar primeiro. E quem se ama a Deus e ao próximo, tem a capacidade de perdoar, de ajudar ao seu irmão de caminhada. Então, são os desafios da vida. São as provas de que nós passamos. Porque sabemos, através do livro dos Espíritos, que nós fomos criados simples e ignorantes, quer dizer, nós sem experiência alguma. Nós já vivemos nos mundos primitivos. Para estarmos aqui na Terra, nós já vencemos outros mundos. E agora precisamos vencer esse. Porque essa escola está passando pela transição. Mas não é física, não. É moral de cada um de nós. Por isso foi que Jesus Cristo disse que os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Então, aqueles que não aceitam de forma alguma perdoar seu irmão, de ser uma pessoa humilde, de ser uma pessoa simples, vai ser banido da terra. Não vai mais reencarnar aqui na Terra. Jesus Cristo mesmo disse que somente os mansos. Ou então nós vamos para mundos inferiores à Terra. Por isso é que precisamos estar atentos. E Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse: vigiai e orai para não cair nas tentações. Aí vocês podem perguntar: sim, mas por que Deus permite que haja essas tentações? São as experiências que nós precisamos viver. Como é que nós vamos chegar um dia? Como é que nós vamos chegar um dia no céu? O céu e o inferno são estados da alma. Você pode estar no céu, pode estar no inferno, em qualquer lugar. Não existe esse lugar circunscrito aqui, é o céu, é que é o inferno. Não tem isso. O inferno e o céu somos nós que criamos. E se nós criamos, nós podemos estar no céu ou podemos estar no inferno. Isso é uma decisão nossa. Então, por isso é que nós precisamos estar atentos. Porque se nós precisamos viver essas experiências, mas para que nós logremos êxito nessas experiências que nós estamos vivendo, é necessário que nós passemos por essas provas. Assim como a gente vai fazer um curso superior, a gente precisa estudar e precisa passar pelas provas. E quando nós temos que repetir o ano, nós não repetimos, que aí nós chamamos das expiações. Se numa vida eu não fui bem naquela vida, se eu fiz algo de errado, eu vou ter que reparar. E as reparações são mais difíceis. Por isso é que Jesus Cristo disse que o semeio é livre, agora a colheita é obrigatória. Se o que eu estou colhendo hoje não está me agradando, o que é que eu tenho que fazer? Mudar o semeio. Porque se eu não mudar o semeio, eu vou continuar colhendo aquilo que eu não gosto. Então só se muda a colheita no semeio. O que eu plantar, eu vou colher. E outro não pode colher por mim. Tem gente até que diz o seguinte: mas
eu estou assim vivendo essa vida aqui porque eu estou resgatando pelo meu pai. E o pai diz, minha vida está desse jeito porque eu estou resgatando pelo meu filho. De forma alguma. Ninguém resgata por ninguém. Sou eu que planto, sou eu que colho. O que pode acontecer é se eu, com um filho, se eu tenho cometido um ato negativo em outras vidas, junto com ele, eu reencarno com ele e vou resgatar coletivamente, porque eu plantei junto com ele. E se eu plantei junto com ele, eu vou resgatar. Eu vou colher junto com ele, que são os resgates coletivos que nós conhecemos. Então não existe não existe o acaso. Não existe acasos. E dizem, né, que o acaso existe quando Deus não quer assinar embaixo. Então não existe acasos. O que existe são ações. O que existe são plantações que nós fizemos e temos que colher. É da própria lei. Então, quem come da minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Quer dizer, se eu procuro me esforçar para viver os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou estar na sua frequência. E se eu estiver na frequência de nosso Senhor Jesus Cristo, eu vou ter uma vida mais tranquila. Eu vou ter uma vida mais confiante. Eu vou acreditar mais no meu potencial. Eu vou me abrir. Mas é necessário que nós entremos nessa sintonia com o nosso Mestre Maior. Eu costumo dizer, olha, sem Jesus Cristo, olha, não há felicidade, não há paz, não há alegria, não há. Porque se houvesse, não precisava ele ter vindo aqui. Para quê? Não precisava ele ter vindo aqui, ter deixado esses exemplos e ter vivido tudo o que ele viveu. Não precisava ele ter vindo aqui. Então, não há, por mais que a gente queira acreditar que haja felicidade, paz, alegria, sem Jesus, não há. A gente vê muitos irmãos nossos aqui fascinados pelos bens materiais, pelo poder efêmero do mundo, onde a pessoa chega, as portas se abrem, coloca aquele tapete vermelho, todo mundo elogia, mas aí vem aquela resposta, aquele versículo do Paulo: eu vim a esse mundo, eu não trouxe nada, e é justo que eu não vou levar também nada. Aí a pessoa chega e diz, sim, mas por que Jesus Cristo dá a oportunidade da pessoa ser uma pessoa tão rica nesse mundo aqui, para que ele não leve nada e fique se enganando? Os bens materiais, o poder material, é uma das provas mais difíceis do espírito. Mais difícil do espírito. Por quê? Porque as pessoas facilitam tudo para ele. Os bens materiais que ele tem abrem todas as portas. E ele vai se deixando embalar por isso. Acreditando que realmente ele é o maior, ele é o melhor. Naquele tempo de Roma, dos Césares, eles não acreditavam que eles eram deuses, pelo poder que eles tinham. Acreditavam que não eram mortais. Quer dizer, como o homem chega a esse ponto. Então, entre a riqueza e a pobreza, a prova mais difícil é da riqueza, não é da pobreza. Porque na riqueza você é tentado, você é bajulado. É tão tal que tem muitos aqui que quando perde aquilo, as suas riquezas, a sua posição, os amigos se afastam todos. Ele fica só. Algo foi que aconteceu. Aqueles amigos estavam todos interessados nos bens materiais dele.
Quando perdeu, todo mundo se afastou. E ele ficou só. Agora, aquele que nasceu na miséria, ele pode ter sido um rico de outras vidas. E que não soube aproveitar. Como eu falei na parábola dos talentos. Porque se eu sou uma pessoa de posse, eu posso muito bem fazer essa caridade material, que é a mais fácil de ser feita. Porque você dá daquilo que não é seu de verdade. Porque a verdadeira caridade é aquela que você dá de si mesmo. É você demorar meia hora para ouvir um irmão agonizante. É oferecer seu ombro a um irmão necessitado. E Jesus Cristo foi bem claro quando ele disse que a vossa mão direita não sabe o que dá a vossa mão esquerda. E é costume a gente dar com a mão e receber com a outra. Só que quando chegar lá do outro lado da vida, nós não vamos receber mais nada. Porque nós já recebemos aqui através dos aplausos. Através dos aplausos. Por isso é que nosso Senhor Jesus Cristo disse que muito será cobrado daquele que muito recebeu. Olha a responsabilidade da gente. Se eu não conhecer o Evangelho de forma alguma, eu não vou ser cobrado como aquele que fala do Evangelho, que conhece o Evangelho. Porque eu não posso ser cobrado daquilo que eu não tenho, que eu não sei. Então é por isso que muita gente diz, eu não vou nem estudar o Evangelho, porque depois eu não quero ser cobrado. Mas só que isso não vai adiantar. Mais cedo ou mais tarde nós vamos ter que caminhar com Jesus Cristo. E só se caminha com Jesus Cristo colocando em prática os seus ensinamentos. Então, não podemos nos enganar. E sim nos decidirmos a caminhar com o nosso Mestre amado. Certo? Bom, nós vamos agora em João 20, 29. Nesse versículo, ele diz o seguinte: bem-aventurados os que não viram e creram. Hoje, quem está encarnado aqui na Terra, muitos não viram Jesus Cristo. Fisicamente. Mas quem viu Jesus Cristo fisicamente, como São Tomé, precisou que Jesus Cristo chegasse diante dele e mostrasse as suas chagas. Porque quando Madalena chegou e falou para os apóstolos que Jesus Cristo tinha surgido para ela, São Tomé disse o seguinte: olha, se eu não chegar e meter meu dedo aqui nas suas chagas, tocar no seu franco direito, onde o soldado Longinos perfurou com a lança, eu não vou crer que seja ele. Isso, um discípulo de Jesus Cristo, Tomé. E foi preciso que Jesus Cristo chegasse a ele e dissesse: Tomé, te aproxima. Vem, Tomé, aqui, mete o teu dedo aqui nas minhas chagas, aqui, comprova que sou eu mesmo. E Tomé fez. E foi o momento em que Jesus Cristo disse: Tomé, mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Porque tu viu e não creu. E tem deles que não me viram fisicamente, mas creem em mim. Que lição de Jesus Cristo. Que lição do nosso Mestre amado, né? É incrível. Por isso é que nós só temos alegria quando nós aceitamos a caminhar com o nosso Senhor Jesus Cristo. É muito importante na nossa vida. Nós precisamos saber em qual sintonia, em qual frequência nós estamos. É importante a gente saber. Porque eu vou contar uma história para vocês. 2 homens, 2 pedreiros estavam fazendo uma construção. Quando alguém chegou e perguntou para um deles: o que é que tu estás fazendo aqui? Eu estou levantando um muro. Depois perguntou para o outro: e tu, o que é que tu estás fazendo? Eu estou erguendo uma catedral. Quer dizer, a diferença de um para o outro. Eles estavam na mesma obra,
Mas só que para ele ali, estava construindo um muro, uma parede. Mas o outro não. O outro, a frequência estava muito mais elevada e disse: olha, eu estou construindo uma catedral. Então nós precisamos agir dessa forma, valorizar mais aquilo que nós estamos fazendo. Valorizar mais aquilo que nós estamos fazendo. Nós precisamos aplaudir os nossos acertos. Às vezes nós só nos preocupamos mais com os desacertos, aquilo que a gente faz de errado. Não, quando a gente olhar para trás, não vamos buscar só as coisas negativas, não. Nós temos coisas boas que nós vivemos. Ou então por que nós vamos continuar valorizando as coisas negativas, as experiências negativas? No nosso jardim, o jardim do nosso coração, tem rosa, tem flores e tem os espinhos. Mas tem gente que quando vai nesse jardim do coração, só encontra os espinhos, mas tem rosas e tem flores também. Mas para que nós possamos colher essas rosas e essas flores, é necessário que nós tenhamos o quê? Que nós acreditemos. Que nós acreditemos no nosso potencial. Que nós podemos fazer cada vez melhor. E não simplesmente ficar nos cobrando, nos culpando o tempo todo. A culpa não resolve os nossos problemas. Nós temos uma forma, aqui através das nossas ações, de eliminar a culpa, de deixar isso para lá. Porque a vida se vive no presente. O que nós já fizemos de errado está feito. Está feito. Nós não podemos pegar uma borracha e apagar, não. Nós podemos, através das nossas ações, do que nós estamos vivendo hoje, mudar o rumo, a direção das nossas vidas. Aí sim. Quer dizer, fazer diferente. Se você chega num certo momento da sua vida, faz uma avaliação. Bom, até agora eu não fui feliz. Mas isso não quer dizer que você não possa ser amanhã, depois. Não quer dizer. Então, nós precisamos acreditar. Quando nós acreditamos, nós nos positivamos. E quando nós nos positivamos, nós entramos na sintonia daquelas energias positivas que vão nos fortalecer. É como diz o Augusto Cury, escreveu uma nova história. Nós vamos ficar repetindo os capítulos da nossa vida o tempo todinho. Augusto Cury diz, nós somos os donos da nossa própria, somos nós que escrevemos a nossa própria história. Somos nós. Agora, nós escrevemos a nossa própria história, a quantidade de páginas dos capítulos, somos nós que escolhemos. Somos nós que escolhemos. Vai depender de cada um de nós. Então, vamos procurar fazer o melhor a cada momento, a cada instante. Nós temos condições de fazer o melhor, cada vez melhor. Cada vez. Tem dias difíceis, tem dias mais difíceis do que os outros. Todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos disso. Mas são os dias que mais nós aprendemos. Com os dias difíceis, com os desafios que nós encontramos pelo caminho. Os desafios que nós encontramos pelo caminho. Vejam uma nascente, um olho d'água em que rebenta por entre pedregulhos e tudo mais. Ele começa a deslizar, ele começa a deslizar por entre os pedregulhos. Ele mesmo vai fazendo o seu leito. Ele mesmo vai fazendo o seu leito. E o mais incrível disso é que ele sabe a direção do mar. Uma nascente, um olho d'água sabe.
porque ele já faz o leito já na direção do mar. Então, se uma nascente sabe a direção do mar, nós também sabemos a direção da nossa felicidade. E a direção da nossa felicidade é Deus, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos procurar mudar aquilo que precisa ser mudado. E aquilo que precisa ser mudado está dentro de nós, não está fora de nós, não. Se eu vivo hoje, se eu tenho a minha vida hoje, ela é o resultado daquilo que eu já vivi até agora. Não só nessa vida, mas em outras vidas. Que nós já vivemos outras vidas. Então, se é a junção de tudo aquilo que eu já vivi, então eu já tenho experiências. Eu já tenho experiências. Agora, o negócio é que nós costumamos ficar o quê? Seduzido pelas ilusões e pelas fantasias do mundo. Nós deixamos nos enganar pelas ilusões e pelas fantasias do mundo. Por isso é que a gente precisa viver a vida de frente. Essa pessoa que quando a gente chega diante do espelho, que a gente olha, não somos nós, não. De forma alguma. Que é a persona, né? Que é a máscara que a gente usa. Você às vezes conhece uma pessoa hoje e acha aquela pessoa agradável e tudo e tal. Quando começa a conviver, aí você vai vendo, além daquela imagem que a pessoa projeta no espelho. Aí a gente vai conhecendo a pessoa realmente. E às vezes a gente toma um susto danado. Né? Então é através da convivência é que nós passamos a entender, a conhecer os nossos irmãos de jornada e de caminhada. Então, meus irmãos, é muito importante nós crermos, nós acreditarmos que nós podemos mudar aquilo que precisa ser mudado, que nós podemos consertar aquilo que precisa ser consertado. É preciso a gente ter essa certeza. A dúvida simplesmente nos prejudica, atrapalha a dúvida. E nós precisamos acreditar. Acreditar. Por isso é que Jesus Cristo disse que para os homens existem coisas impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Mas é preciso que a gente creia em Deus. Que a gente creia em Deus, que a gente acredite em Deus. Que Ele sempre faz o melhor para cada um de nós. Mesmo que às vezes a gente fique chateado, porque Deus deveria fazer um pouquinho mais e tudo e tal. Não. De forma alguma. Deus faz sempre a sua parte e nós precisamos fazer a nossa parte. E nós temos todas as condições para fazermos a nossa parte. Porque as oportunidades não vão faltar de forma alguma. Pois é, Ju, evoluir positivamente. Só se evolui positivamente. Porque as nossas ações negativas vão sempre nos colocando para baixo. Para baixo. Vai nos tirando de uma frequência boa, de uma frequência positiva. Já as nossas ações positivas vão nos elevando cada vez mais. Então é um processo natural. Nós somos os artífices das nossas alegrias, como também das nossas tristezas. Somos nós mesmos que escolhemos. E na dúvida, vamos escolher sempre o amor. Porque quem escolhe o amor, quem procura viver o amor, nunca vai estar errado, de forma alguma. Então, se Jesus Cristo é o nosso pastor,
E ele disse que o pastor dá a própria vida pelas suas ovelhas. E esse pastor veio nos levar ao redil divino, ao mergulho interior, ao autodescobrimento, à autoiluminação. E o que nós precisamos fazer é ouvir a voz do pastor, quando ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, enfermos, desesperados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é leve, meu fardo é suave, e sabei que sou manso e humilde de coração. Aí encontrarei repouso para as vossas almas aflitas e angustiadas. Eu sou o pão da vida, aquele que come do meu pão jamais terá fome. Aquele que beber da minha água jamais terá sede, e aquele que caminhar comigo jamais andará em trevas. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, mesmo morrendo, viverá. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e se-vos-á. Todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, ele encontra. Todo aquele que bate a porta de Deus, a porta se abre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai que não seja pelas pegadas luminosas do meigo Rabi da Galileia. Não vamos deixar para amanhã, para depois. Vamos começar agora. Vamos começar agora. A Setua Viviane, como Jesus agiria nessa situação específica? Como? Diga mais assim para mim, eu não estou entendendo direito. Como Jesus Cristo agiria nessa situação específica? Bom, a gente sabe que, generalizando, Jesus Cristo, pelo Espírito iluminado, perfeito como Ele é, Ele só age no amor. Ele só age no amor. Ele só irradia o amor. Ah, sim, tá certo. É como diz também, né? A gente, quando está passando por uma dificuldade, a gente deve fazer essa pergunta a nós mesmos. O que é que Jesus Cristo deseja que eu aprenda com esse momento que eu estou vivendo hoje, né? Certo? Então, qualquer dúvida que nós tivermos, o que nós precisamos fazer, que decisão nós precisamos tomar, devemos tomar sempre, deixar sempre nos conduzir pelo amor. Porque quem está com amor nunca vai estar errado. Nunca vai estar errado. Certo? Então, mais uma vez eu agradeço, né, a presença de vocês aqui nessa live de domingo, que nós fazemos todos os domingos às 19 horas. E espero vocês na próxima semana, para que nós continuemos a fazer a interpretação dos versículos do Evangelho. E nós vamos ter essa certeza de que tudo que Jesus Cristo nos deixou foi com a finalidade de nos fortalecer para seguirmos confiantes de que nós fomos criados para ser felizes. E se nós fomos criados com essa finalidade, com certeza nós seremos. E nós vamos ser. Não podemos duvidar nunca. Certo? Como diz o Eclesiastes, né? O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Então, acreditemos em nós mesmos. Nós somos essência divina. Nós somos seres divinos. Só precisamos agir divinamente. E para agirmos divinamente, somente através do amor, da caridade, do perdão, da humildade e da simplicidade. Então, que Deus nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Muita paz. Gratidão a todos.